Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite nós trazemos um convidado para falar sobre as suas vivências. Que bacana, né? Quando a gente pode interagir com a nossa audiência e trazer para todos aqueles que nos assistem, assim, histórias de vida. E isso é fantástico, você poder ver através das lentes pessoas que estão aí no mesmo tempo de vida que a gente e que tem que superar muitas vezes muitas coisas. E nós queremos, sim, através desse conteúdo, edificar a tua vida. Por isso te convido a estar conosco, dá um like, se inscreve no nosso canal para que esse conteúdo possa ir mais adiante. E esta quinta-feira à noite não é diferente, a gente sempre está trazendo gente muito especial para falar com a gente. Eu trago a Suzy Daniele Kasser e o Maurício Franklin Jardim. Eles são de Sapiranga, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Nós vamos hoje falar um assunto muito especial, muito interessante, porque eu até estou pensando assim, como é que é o título que a gente vai dar para nosso episódio? Já até pensei. Como empreender em meio à crise. E eles têm uma história de empreendedorismo muito especial. Eles são da igreja do MBCV de Sapiranga, frequentam lá e também são empreendedores. Vamos lá, quem é a Suzy, quem é o Maurício? Vamos falar um pouquinho sobre vocês primeiro. Então eu sou o Maurício, né? Começamos aí, como comentou, né, no início da pandemia, um negócio que tomou uma proporção de uma maneira mais rápida, sem a gente programar. Então começou de uma maneira bem bacana. A Suzy simplesmente saiu para vender na rua e teve todo um processo. Depois ela teve que parar, né? Eu vou deixar para ela explicar melhor como ela passou por isso. Então, mas é isso aí. E sobre nós dois, nós somos casados há 15 anos, vai fazer 15 anos agora. Somos pais de 2 filhos, um menino de 12 e uma menina de 7. E estamos no MBCV desde o início da pandemia, né? Desde o início da pandemia. Nós entramos, as coisas caminharam juntas, na verdade, entre empreender e a conversão, o processo de conversão e empreendedorismo acabou sendo um processo junto, assim. E a gente começou em 2020, ali quando a gente ingressou, de fato, né, nessa vida de empreendedor, que é uma aventura diária. Essa é uma boa definição para o empreendedorismo, para aqueles que estão dando seus primeiros passos, né? É uma aventura diária. Mas e como é que foi? Quando você estava trabalhando antes e depois, então quando começou a pandemia, você resolveu empreender ou foi algo antes? Me explica como é que foi esse início. Em 2019, eu viajei para Roraima para visitar o meu pai, que já morava lá há algum tempo. Sim. E eu fui sozinha, o Maurício ficou com as crianças e então foi uma coisa que eu pude analisar muito com o contexto. Tu é de Roraima, então? Não, eu sou daqui. O meu pai que foi embora. Quando a minha mãe faleceu, passou uns anos, o meu pai foi morar lá. E daí lá eu comecei a ver como eles faziam muitas coisas diferentes de nós e o quanto aqui esse mercado poderia ser explorado. E interessante, eu também já morei no norte, morei em Manaus muitos anos, e é interessante quanto eles têm de criatividade também, fazendo aquilo que a gente faz de forma diferente. Eu também noto essas coisas, né? E tu conseguiu, então, extrair alguma coisa boa para trazer para nós? A ideia inicial era frutas, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que eles faziam buffets de frutas como de sorvete. Eu não sei, porque até então aqui a salada de fruta tu come com o que já tá montado, né? E lá não, eles perguntavam o que tu prefere colocar. E foi ali que eu comecei a juntar. Então eu decidi que eu sairia do meu emprego e eu queria colocar um negócio. Mas e o que tu fazia antes? Eu trabalhava de vendedora numa distribuidora. Então eu decidi que eu queria colocar uma coisa focada em lanches que atendesse a demanda de quem trabalha, tanto que nós trabalhamos das 7 às 5h30, que a gente pega bem esse horário comercial mesmo. A gente atende muito os comércios, o pessoal do escritório, os órgãos públicos, mas é bem no horário comercial, a gente não trabalha à noite. E então eu comecei a pensar no que não teria, o que o mercado não oferece. Porque tem muito X, tem muita pizza, tudo tem muito.
Sim. Não, mas alguma coisa está, alguma coisa não tem. Existe um nicho, existe um caminho que todo lugar tem, né? Um caminho que ainda não foi explorado, né? E eu via lá, trabalhando na distribuidora, eu atendia muitos comerciantes. Uhum. E eu via que alguns tinham essa flexibilidade de horário que eu achava bacana, que eles poderiam vender de tal a tal horário, e que eu achava isso muito legal. Eu pensei, bom, mas é isso que eu quero fazer. E eu comecei a ver o que cada um vendia pra mim começar a ver por que lado eu seguiria. Então eu pensei assim, bom, pão de queijo é tão bom. Inclusive aqui, ó, gente, ó. Até vou mostrar aqui para nossa audiência. Olha aqui que a gente foi presenteado hoje, pãozinho de queijo, e pelo jeito ele é recheado. Recheado. Olha só, depois eu conto para vocês. Então o pão de queijo eu comecei a ver assim, se o pão de queijo ele é tão bom, se a gente rechear ele pode ficar melhor. Claro! Então vamos começar a testar com o que vai funcionar. Sim, sim. E assim começou esse caminho. Daí eu decidi que eu compraria uma caixa dessas de térmica, essas caixas térmicas. Pesquisei muito, inclusive, sobre a caixa, achei a caixa que eu queria, que era perfeita. Tá? Mandei personalizar a camiseta, aquela empolgação toda. E em 2 dias veio o lockdown. Foi lá pelo dia 20 de março. Por ali, nesse período. Eu lembro. Tanto que o nosso Instagram, ele é datado em 15 de maio. Que foi quando eu realmente vi que não teria mais alternativa a não ser usar a internet. Ah, tá. Mas 2 dias antes tu começou. E depois tu parou. Eu não cheguei a parar. Só que daí eu fazia o atendimento mais WhatsApp. Só que como a gente começa assim, ali não vai render, né? Tu não vai, porque o teu alcance é muito pequeno. O teu alcance é só dentro de quem tu já tem o número, de quem tu pode mandar alguma coisa. Meus contatos, meus contatos. Então eu comecei a pensar, bom, vou fazer um Instagram. Vamos fotografar e vamos fazer um Instagram. Vamos colocar, né? Porque até então vendia pros conhecidos, vamos Pode colocar. dar teu endereço pra quem quiser do Instagram. A frutaria da Suzy. Só pesquisar lá no Instagram. E daí, nesse período ali, eu comecei a criar o Instagram. Só que eu tenho uma dificuldade nessa questão de aparecer. Assim, de gravar, E daí todas as consultorias que eu fazia, todas as mentorias que eu olhava, tudo dizia, não, tu vai ter que humanizar, porque hoje em dia precisa humanizar. Não é o produto em si, tu não vai vender o produto, tu vai vender uma experiência que a pessoa vai ter, e tu precisa aparecer no... Exato, no feed. E todos me diziam a mesma coisa, a gente precisa, pessoas se conectam com pessoas através de histórias, dessa ligação, então eu precisava fazer isso. Pensei, bom, mas se eu não consigo, eu preciso achar alguém que consiga por mim, né? Daí eu comecei a pensar, os influenciadores. Então eu comecei a entrar em contato, comecei a fazer uma pesquisa e comecei a ver a questão de influenciadores, quem que poderia me ajudar, seguindo, obviamente, o nosso nicho, né? Porque tem influenciadores de todas as áreas. Eu pensei, fiz uma pesquisa e comecei a entrar em contato. E todos me disseram sim. Manda os produtos que a gente anuncia. O interessante, quando nós iniciamos, que a gente queria fazer uma entrega, né, de produtos, mas a distribuidora que a gente trabalhava era do meu pai, né? Então eu tinha uma flexibilidade de horário, mas para te poder encomendar o pão de queijo, você poderia encomendar até as 10 horas da manhã e eu iria te entregar de tarde. Então olha que bacana o jeito que começou, porque hoje tu pensa assim, um delivery que tu tem que encomendar só até as 10 horas da manhã, se tu encomendar às 10h30, por exemplo, tu já não conseguiria comprar, porque nós não tinha muita noção de quantidade. Ou seja, a Suzy produzia, eu trabalhava no caixa, né? Eu era representante, mas por último ali nessa data eu já estava trabalhando lá dentro, eu estava no caixa. Então a Suzy produzia, daí ela voltava, ficava lá no caixa para mim, eu pegava a motinha e entregava o que tinha. Mas quando tu coloca o limite para a encomenda, por exemplo, tu tá trabalhando talvez sem saber a lei da escassez. Sim, mas o que eu achei assim, sabe? Hoje tu olhando de fora assim, tu pensa que até de certa forma é uma loucura, né? Porque questão de horário, tu tem que encomendar um lanche. Hoje, se tu pede um lanche, a gente tá trabalhando com delivery, a gente vive isso, as pessoas, tu ganha um tempo de entrega estimado. 40 minutos, 50 minutos. Deu 51 minutos, as pessoas já estão ligando. E o meu lanche tá chegando, tá vindo. Então, esse fato de nós ter que organizar a entrega, assim, qualquer pessoa diria, isso é loucura, né? Não tem muito cabimento, né? Então nós fazia assim, daí de tarde a mesma coisa. De tarde nós íamos, ela vinha lá, ficava no caixa pra mim, eu pegava a motinha e fazia a entrega, né? E a gente chama essa fase de fase heróica, onde o dono faz tudo. Exatamente, assim, nós morávamos num apartamento, né? Ali perto, inclusive, do nosso trabalho, né?
Aí esse apartamento logo já ficou pequeno, nós trabalhava na cozinha. A gente começou a fazer encomenda, na realidade a gente também começou com bastante amigos, né, comprando. Mas é interessante que a Suzy falou que tu foi lá e tu observou as frutas e tu veio pra cá e colocou pão de queijo. Queijo. Eu tinha as frutas já, só que o que acontece? Nosso clima é muito acentuado, né? Então, assim, eu pensei, mas fruta no inverno, eu preciso ter fruta no verão, mas no inverno eu preciso fazer alguma coisa, né? E a minha sogra, a mãe do Maurício, tinha uma padaria. E ela fazia um sanduíche de frango que eu achava muito gostoso. Eu pensei assim, mas eu preciso de mais uma coisa salgada, mais uma opção. O sanduíche de frango. Daí eu fui lá, comi o sanduíche e comecei a pensar em como eu poderia modificar para ficar como eu achava que seria o ideal. E hoje ele é um dos nossos carro-chefes. E a gente começou a criar variações depois do sanduíche, né? E essa situação que o Maurício relatou sobre a encomenda... Foi pouco tempo, porque as pessoas começavam a mandar mensagem me xingando. Não sei, mas como assim? Tipo, todo mundo posta os negócios de vocês, todo mundo fala, tudo, mas a gente nunca consegue encomendar. Porque teu horário é muito restrito. E daí eu comecei a ver que a demanda tava ficando, Maurício, tá começando a tomar uma proporção maior do que eu tava, assim, esperando nesse momento, né? A gente vai ter que se adequar. Daí foi quando o Maurício decidiu que, de fato, ele sairia do trabalho e nós dois trabalharíamos só nisso. E daí o apartamento ficou pequeno, tivemos que nos mudar. No apartamento não tinha mais condições de trabalhar, daí a gente nos mudamos. E agora estamos indo para nossa segunda mudança, né? Agora, nos decorrer dos próximos dias, agora nós vamos dentro da cidade. Daí nós vamos abrir um ponto agora. Primeiro vai ser um ponto de retirada, mas depois nós vamos colocar no espaço físico. E... agora sim a gente tá vendo, de fato, se concretizar como imaginamos, né? Mas aí, pra pessoa... Já vamos aproveitar, né? Pra ela encomendar, ou pra onde ela... Como que ela faz pra ter Nós acesso? temos o Partiu Pedido, que é um link que tu acessa através do nosso Instagram, e nós estamos no iFood. Entendi. Frutaria da Suzy com Y. Com ZY. Com ZY. Ok. Frutaria é uma palavra do norte, né? Porque nós aqui no Rio Grande do Sul usamos fruteira, né? E por que tu optou por colocar frutaria? Para justamente ficar personalizado ou tem algum... Quando a gente pensou no nome, o nome não vinha. Daí o Maurício ainda disse, Suzy, teu nome é pequeno. Tu precisaria colocar alguma coisa que tivesse, assim, o teu nome. Daí eu comecei a pesquisar. E eu seguia muitas páginas lá do Norte. E eu vi que algumas se chamavam assim, como frutaria. Eu pensei, que legal, né, frutaria. Já era diferente, já puxava. Sim. Então eu pensei, vou colocar frutaria. Vamos colocar, então, frutaria da Suzy. Tá, mas aí tu é uma frutaria que entrega pão de queijo. E como é que é? Como funciona, então, essa questão que tu disseste que... Eu não entendi muito bem, porque tu disseste que é um buffet de frutas. Não. Se tu não tem um ponto... Não, nós montamos, eu tenho um cardápio. Onde a mudança de cardápio, né? A gente muda os cardápios. A gente trabalha no inverno com um cardápio e no verão com outro. Até o momento, mas agora nós vamos ficar. Mas essa questão do buffet de frutas, nós temos, para nós montarmos. No caso, tu escolhe pelo cardápio. Pelo link, ali tu escolhe todas as frutas e todos os acompanhamentos. Tamanho do copo, quantos acompanhamentos, quais frutas, se tu quer só a fruta picada, com suco, sem suco... Tudo por ali. E a gente te manda o copo personalizado. Tá, mas eu queria te falar agora essa questão. É um copo assim, tipo de 250, 300 ml. 300 e 500. 300 e 500, tá. O custo-benefício disso para entrega? Ou a pessoa vai ter, ela tem a consciência de que ela tem essa... Eu quero um copo. Tu vais até minha casa levar um copo? Nosso pedido mínimo, agora, no momento, seria de R$10, vamos dizer assim, que é mais ou menos o padrão entre os deliveries, né? Pedido mínimo de R$10. A gente vai pensar no copo, por exemplo, um copo de fruta, dependendo dos acompanhamentos, cada acompanhamento é a parte, que nem no açaí. A gente segue a mesma linha do açaí, né? O que tem de acompanhamento esse copo? Creme ninho, ganache de chocolate, avelã, sorvete, granola... leite em pó. Pode escolher, né? É uma salada de fruta para quem é gaúcho, que ela é composta pelas frutas que eu quiser e não por aquelas que... Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente faz... Quando a gente serve salada de fruta, não tem opção. É automático. Você vai receber toda a salada de fruta com todas as frutas que você fez. No caso da Suzy aqui, da frutaria dela, pelo que eu entendi aqui, eu acho que é isso, você vai entrar no link do Instagram, você vai fazer a solicitação das frutas que você quiser, que estão dentro do cardápio, e aí ela vai compor
com acompanhamentos, é isso? Isso. Yes. E o pessoal, quando você implementou essa nova ideia, porque Sapiranga, pelo que eu sei, Sapiranga é uma cidade alemã, né? Uhum. E como é que o alemão recebeu essa inovação? Porque tudo é muito tradicional com o alemão, né? Mas então é que nem assim, só para estar explicando, nós entramos, justamente, nós abrimos a parte, o delivery, né? Então, assim, nosso contato inicial sempre foi pelo WhatsApp. Você chama nós, você pode chamar nós no WhatsApp lá, já vai automaticamente receber o link, no link tu monta o pedido, mesmo sistema de açaí, né? Aí o fato que você perguntou sobre se entregaríamos um copo de R$10, vamos supor, né? Hoje o nosso pedido mínimo, ele é R$10, só que o nosso maior público se encontra no centro. Geralmente o motoboy ele nunca vai arrancar com uma ou duas entregas só, sabe? Então como ele já está indo para o centro, ele sai com 5, 6 pedidos na mochila. Então aí por isso tem essa praticidade. Às vezes, eu quero um sanduíche, quero uma salada de fruta. A gente tem a disponibilidade da salada de fruta para todos os gostos. Eu quero uma salada de fruta só com mel e granola. Tem a opção, eu quero uma salada de fruta só com suquinho de laranja. A gente não adiciona açúcar nenhum nas frutas, nem no suco. Então tem o fit, tem o fat. Tem as duas opções, né? Entendi. Entendeu? Então tu pode personalizar da maneira que tu quiser. Se tu quiser botar um chocolate, tu bota. Se quiser botar só um sorvete, tu também pode botar. Né? Aí então tem essa mudança de cardápio conforme a estação. Porque a gente testou no início, chegava uma certa data onde mudava o clima, o pão de queijo segurava, tava um calor, o pão de queijo dava uma reduzida. E até mesmo a logística de entrega, né? A gente também tem milkshake no cardápio. Eu não teria como transportar um milkshake e um pão de queijo. O nosso pão de queijo ele é sempre assado na hora. O nosso pão de queijo é excelente. Eu me atrevo a falar, é o melhor pão de queijo da cidade. Sapiranguense. Sapiranguense, é o melhor pão de queijo, é muito bom. E o nosso diferenciado é exatamente esse. A gente assa na hora o pão de queijo. Você vai comprar na padaria, muitas vezes não dá sorte de pegar assadinho. Tá duro, né? enfim. Então esse é o nosso diferencial do pão de queijo. Os pedidos eles vão entrando, a gente trabalha com 2 tipos de fornos, né? O menor e o maior. Então, conforme a demanda, horários que tem menos movimento, a gente vai assando nos menores. Mas sempre com a quantidade. Se tu me encomendar, pronto, consegue passar lá, retirar. Hoje, na nossa situação atual, a gente não tem. Só por encomenda mesmo, para poder estar te entregando um produto quentinho, fresquinho e com a qualidade, né? Nós visamos muito, muito, muito a qualidade. Tudo é preparado no dia, tudo é desde um frango num sanduíche cozido todo dia, o tomate é picado todo dia. Além da salada de fruta personalizada, hoje nós também temos a disponibilidade do sanduíche personalizado. Você pode escolher se você quer cacetinho, se tu quer pão fatiado, se tu quer integral. Monta ele desde o início. Vamos supor um exemplo assim, a gente brinca que é um exemplo meio de Subway, né? Tu escolhe a maionese, requeijão, nata, todas as proteínas. Tu pode montar o teu sanduíche conforme o teu gosto também. Pode escolher os tipos de salada, os tipos de queijos. Então, essa é a diferencial. Ou seja, hoje nós somos um delivery. Nós entregamos, nós trabalhamos no horário comercial, exatamente das 7h30 às 5h30 da tarde. 99% do nosso público são comércios, né? Como a Suzy comentou. Então, por isso, também o nosso horário comercial, né? Porque esse é o nosso público. Então, a gente está aí para servir, principalmente, né? A gente tem um prazer. Eu sempre gostei muito de atender as pessoas. Eu tenho um prazer em servir, sabe? Eu gosto de atender. É uma coisa que eu gosto de fazer. Sempre trabalhei com vendas também, de representante. É uma coisa que, de fato, mesmo eu gosto, sabe? De atender as pessoas, de servir as pessoas. Então, a gente sempre encarou como melhor servir o nosso cliente. Entende? Nós poderíamos, vamos dizer, o pão de queijo, deixar ele assadinho lá e conforme vai vendendo, vai saindo. Não, mas como nós priorizamos e cuidamos muito a qualidade dos nossos produtos, a gente trabalha dessa forma. E tem sido bênção na nossa vida, sabe? A maneira que vai acontecer, muitas etapas do nosso negócio, como qualquer negócio, a gente passou por dificuldades. Mas nessas dificuldades ficou muito claro a mão de Deus na nossa vida e no nosso negócio, sabe? Era algumas coisas que acontecia assim, que era visível, sabe? As pessoas dizem, mas como, né? Não, é Deus, né? Sim. Então, a mão de Deus em várias etapas
do nosso negócio era muito claro. Então... E nós temos a questão do sábado. Muitos clientes já mandaram mensagem, tá, mas Suzy, tu tinha que abrir no sábado. Eu queria mostrar pro meu marido, mas nós somos líderes de WAD. Então, o sábado é inegociável. É inegociável porque nós estávamos ingressando no JOAD também quando tudo começou. Então, assim, a gente sempre priorizou colocar isso assim. Não vamos agora, a partir de agora, vamos pensar, não, vai ficar melhor se abrir no sábado, mas a gente acredita que Deus compensa na semana. Não, se você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com vocês. Eu tive uma experiência também com outro convidado que eu trouxe, que também tem o compromisso dele da liderança do JOAD no sábado à tarde, e ele tem uma padaria num local bem central aqui de Novo Hamburgo. E ele estava me contando, na época que a gente fez a entrevista com ele, o episódio, que sábado à tarde é o tempo que ele mais vendia. Porque as pessoas estão em casa, daí elas querem tomar um café gostoso, ou então elas começam a preparar um cafezinho para a hora do jantar. Então é o momento de venda, de bolo, essas coisas, né? E também quando ele estava no início, ele relatou a mesma coisa. Era, né, a fase heróica, onde ele, a esposa e a família fazia tudo. Então, mas todos eram do JOAD. Ele também fechou, ele tomou a decisão de fechar aos sábados à tarde, colocou diante de Deus, né, a situação e disse: Deus, olha, eu não vou negociar o sábado à tarde, porque ele já era líder há muitos anos do JOAD, né, depois que ele começou a empreender. Mas e justamente acontecia isso. Ele disse que ele não abria no sábado à tarde, mas no domingo a venda dele multiplicava, porque padaria tem que abrir em domingo também, né? As vendas dele se multiplicaram, até que eles conseguiram colocar uma funcionária muito competente, e treinaram ela, e ela se tornou capaz, né, de abrir, então, sábados à tarde, ela que abria. Hoje eles já são grandes, já tem muitos funcionários, ela continua abrindo aos sábados à tarde, sendo responsável, e só multiplica, né? Só multiplica. Então, eu acho muito, muito louvável, né? Porque se você honra Deus, Deus também, ele vai honrar vocês. E nós já estamos lá no fim do episódio, porque passa rápido, né? A gente começa a falar e passa rápido. Mas para a gente poder encerrar esse episódio e trazer assim alguma coisa que nossa audiência possa pegar para a vida deles, porque muitas vezes as pessoas elas não começam o empreendedorismo justamente porque elas têm medo, né? O medo, o apego àquilo que elas estão fazendo, e medo de inovar, medo de fazer coisas diferentes. Eu estou vendo aí, pelo que vocês relatam, de que vocês realmente buscam essa inovação, buscam fazer coisas diferentes. E eu também entrevistava esses tempos uma chefe de cozinha, e ela disse algo muito importante. Ela disse que todos os ingredientes são iguais. O arroz é arroz, o açúcar é açúcar, né? Tudo igual. Mas a maneira como a gente faz aquilo é que vai tornar o nosso produto diferente, é que vai tornar o nosso produto melhor. E ela falou algo que me chamou muita atenção, né? Ela disse que o amor que a gente coloca, a gente precisa amar aquilo que a gente faz. Não fazer com o intuito exclusivo de trocar por dinheiro, mas fazer porque você sabe que aquilo vai ser bom para uma pessoa. E eu ouvindo o Maurício falando sobre isso, né, de que a gente faz questão de que as coisas sejam fresquinhas, que seja feito tudo na hora. Isso é fantástico. Hoje, quando tu entra num patamar, né, de muito crescimento, isso vai ficando para trás. Então vocês precisam valorizar muito esse momento, aonde vocês podem fazer isso, na hora, as coisas para os clientes, e também felizes o cliente, né, nesse momento que podem usufruir disso. Então eu queria que a Suzy ou o Maurício, vocês decidem, deixassem um recado para essa nossa audiência, esses novos empreendedores, pessoas que estão desempregadas, mas que poderiam sim começar algum negócio e não fazem porque têm medo. O nosso pastor fala muito que se nós temos que fazer tudo como se fosse para Deus. Então, se a gente pensar que eu estou servindo um pão de queijo, eu tenho que pensar que eu estou servindo um pão de queijo como se eu estivesse servindo a Deus. Uhum. Então, tudo entra nessa questão assim, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor. Sim.
E sobre a questão do medo de empreender, eu sempre penso que é difícil empreender. Tu disseste no início, né? É uma aventura difícil, diária. É difícil empreender, mas também é difícil ficar na mesma vida. É difícil tu estar desempregado, é difícil tu estar no emprego que talvez tu não esteja gostando, é difícil. Então acho que as pessoas, todo dia a gente tem que escolher qual é o nosso difícil. O que vai qual ser? O difícil que qual você difícil quer enfrentar? Eu quero um difícil que vai me trazer uma estabilidade depois. Eu quero um difícil fazendo o que eu amo, ou eu quero um difícil reclamando todos os dias que aquilo ali não é exatamente o que eu queria. Porque a gente sempre vai ter medo. Perfeito. Né? O medo vai sempre ter. Eu tenho medo, a gente está entrando numa nova fase. E a gente tem medo, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. A gente põe Deus na frente e deixa ele fazer e as portas vão abrindo. Então, assim, as pessoas precisam definir, a gente precisa definir a todo momento. As escolhas diárias definem o futuro da gente. Sim. Então, eu posso ficar com medo e não fazer nada. E daqui a um ano, esse um ano vai ter passado, se eu tivesse começado. E daí tu vê alguém fazendo, e daí tu pensa, mas essa aí era a minha ideia. E eu devia ter feito, e olha, ele tá se dando bem. E daí tu vai ficar com aquela coisa na tua vida toda pensando, se eu tivesse feito. Então faz, se não der, tu faz de novo. Vai fazendo. Faz de outra maneira, né? E o meu conselho, assim, que eu levo pra mim é assim, nunca esquecer que a gente é filho de Deus e que a gente é merecedor. E se eu pudesse falar pra quem tem vontade de colocar um negócio, quem tem vontade, eu só digo assim, coloque, vá, não desista. Vai passar tempo difícil, vai, mas eu acredito que o segredo sim está no servir, está no honrar a Deus, mas o fato de não desistir, seguir a perseverança, em frente, a perseverança e saber a nossa identidade, saber que a gente é capaz, que a gente é vencedor, que somos filhos de Deus e Deus tem o melhor dessa terra para nós. Então, é isso aí que é a mensagem que eu passo, sabe? Tenho isso comigo. E vamos para cima, né? Que nem essa nova etapa agora, estamos indo para o centro, endereço novo, vamos estar aí acrescentando mais gente na equipe. Então, mas é isso, sempre pedindo direcionamento de Deus e tentar sempre fazer o justo e o certo. E que nem a Suzy comentou, né? Coloca Deus em primeiro lugar e o resto a gente... Amém. Então aí, Frutaria da Suzy, lá no Instagram, Suzy com Z e Y. É isso, gente. É isso aí. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi muito edificante, foi muito bom ver essa energia boa de vocês, né, para vencer, para crescer. E convido todos vocês a passarem lá na Frutaria da Suzy. A Frutaria da Suzy veio até mim hoje. Olha, eu vou, depois que terminar o nosso programa, eu vou comer esse pãozinho de queijo aqui, degustar e outra hora eu conto para vocês se foi bom. Beijo. Obrigada para todos vocês.